Oi, alunos! Nesse vídeo nós vamos começar a falar de geometria plana. Então, vamos relembrar a ordem de execução da base industrial feminina, em que a gente vê vários conceitos de geometria plana. Por exemplo, aqui, ó, a gente já começa com retângulo. Então, o que seria um retângulo? Depois ele fala em altura, comprimento, unir em reta, diagonal, reta diagonal. Então, falam em vários conteúdos aqui que a gente vai trabalhar esse semestre agora dentro de geometria plana. Então, para a gente começar, a gente vai ter alguns itens que a gente vai ver as definições. Vamos começar com um ponto. Um ponto é um ente geométrico primitivo que não possui definição. Então, por isso que ele é chamado de ente geométrico primitivo. O ponto, a reta e o plano são três entes geométricos primitivos que eles não têm definição. A gente tem apenas o que significa, a gente tem uma noção do que significa ponto, reta e plano, mas eles não têm uma definição formal. Então, por exemplo, a marca de uma ponta de lápis bem fina no papel, então se eu marcar aqui essa ponta aqui, dá uma ideia do que é um ponto. Toda figura geométrica é considerada um conjunto de pontos. Então, por exemplo, aqui ó, a gente tem uma reta, ela é formada por infinitos pontos. E os pontos a gente sempre representa pela letra maiúscula do nosso alfabeto. Aí, dentro disso, a gente fala em vértice. Em alguns momentos, em algumas modelagens, vocês vão falar, ele vai dizer, no vértice, una o ponto. Então, ponto a gente já viu o que é, fala de vértice. Vértice é um ponto comum a dois lados de um ângulo. A dois lados de um polígono ou a três ou mais arestas de uma figura geométrica espacial. Então, por exemplo, isso aqui é um vértice, porque ele é um ponto comum de dois lados aqui. Aí a gente tem a reta, que também é um ente geométrico primitivo que não possui definição. Ela é uma linha traçada com régua e é uma reta, né? Imagine agora essa linha sem começo e sem fim, sem espessura. É assim que se concebe uma reta na matemática. A gente fala em reta com as letras minúsculas do alfabeto. Então, essa é a reta R, aqui é a reta R, posso dizer também reta S e assim por diante. Linha curva, então, é uma linha mais livre que pode originar tanto um movimento definido quanto um movimento sem regras. Então, em alguns momentos dentro dos moldes, vocês vão precisar traçar curvas, né? Então, são essas linhas que elas não são retas, elas são mais livres. Aí, a gente trabalha com segmento de reta. Se a gente for pensar o que a gente tem no molde, a gente sempre tem um segmento de reta. Porque dados dois pontos distintos de uma reta qualquer, o trecho entre esses dois pontos é denominado segmento de reta. Então, quando a gente traçava aquele retângulo que ele falou ali no começo, então o A, B, C e D, a gente tem aqui segmentos de reta, porque são pedaços de uma reta, né, vamos chamar assim, que eles têm um ponto inicial e um ponto final, o ponto A e o ponto C, o ponto A e o ponto B. Logicamente que dentro da área do vestuário vocês vão acabar chamando isso de reta, mas se a gente for olhar matematicamente por definição, aqui a gente tem segmentos de reta. Ponto de intersecção, o que é isso? A intersecção de dois conjuntos é um conjunto de todos os elementos que pertencem a esses dois conjuntos. Então, ponto de intersecção pertence a duas retas aqui, ó. Então, eu tenho a reta T e a reta U. Esse ponto A pertence a ambas as retas, é o ponto de encontro dessas duas retas. Então, isso a gente chama de intersecção. Retas paralelas. Então, duas retas distintas são paralelas quando elas têm a mesma direção. Então, por exemplo, a reta S e a reta R, elas têm a mesma direção. Falando ainda em uma linguagem que às vezes vocês já devem ter ouvido, são aquelas retas que não se encontram, elas não têm ponto em comum. Né? Falando em geometria analítica, elas têm o mesmo coeficiente angular e a gente representa o paralelo por essas duas barrinhas aqui, dizendo que elas são paralelas. Dentro das retas paralelas, a gente também, né, aliás, dentro dessa divisão aí de retas, a gente tem as retas concorrentes. Então, duas retas distintas são concorrentes quando há um ponto em comum entre elas. Então, a reta R e a reta S aqui, não aparece o ponto em comum, mas a gente sabe que as retas, elas não têm começo e nem fim. Então, se eu prolongar aqui essa minha reta S, e se eu prolongar essa minha reta R, elas vão se encontrar em um ponto aqui. Então, elas têm um ponto em comum, sim. E quando a gente tem esse ponto em comum
e essas duas retas formam um ângulo de 90 graus, a gente diz que essas retas são perpendiculares. Então, agora a gente falou aqui em ângulo de 90 graus, vamos também ver o que são ângulos, né? Ângulos são duas semirretas de mesma origem que formam duas regiões que a gente chama de ângulo. Então, aqui eu tenho um ângulo alfa e aqui posso dizer que eu tenho um ângulo beta. A gente consegue fazer uma classificação dos ângulos, né? Se eu não tenho marcado nada aqui, ângulo nulo, ângulo de 0 graus, ângulo agudo é um ângulo que está entre 0 e 90 graus, ângulo reto é um ângulo que é 90 graus, ângulo obtuso maior do que 90 e menor do que 180, ângulo raso 180 graus e ângulo de giro ou de uma volta 360 graus. Diagonal também, que a gente falou ali dentro do molde, né? É um segmento de reta que une dois vértices de um polígono e não é o lado desse polígono. Então, por exemplo, aqui eu tenho os vértices A, B, C e D. Esse segmento de reta que une o ponto A até o ponto C não faz parte dos lados do polígono, então isso aqui a gente vai chamar de diagonal. E aí, voltando àquilo que a gente tinha lá no começo, vamos tentar enxergar algumas dessas nomenclaturas, né, desses elementos aqui da geometria plana. Por exemplo, aqui a gente tem o ponto A, né? Então, aqui a gente tem um ponto. Do A até B, a gente tem um segmento de reta. Aqui, de B2 até E, a gente tem uma linha curva, né? Que ele faz uma curva aqui. Aqui no ponto F, aqui, ó, tem um ângulo de 90 graus, então aqui eu tenho um ângulo reto. Aqui eu posso dizer que eu tenho um ângulo agudo. Claro que vocês vão encontrar mais ângulos agudos aqui, né? Tô só dando uns exemplos para vocês. Aí aqui, ó, de A até B, que é esse segmento de reta, que na verdade, na matemática a gente chama assim, ó, segmento de reta AB. E o segmento de reta CD aqui, ó, eles têm a mesma direção, então eu posso dizer que eles são paralelos. E se eu pegar o A até C e o A até B, então esse com esse aqui, eles formam um ângulo de 90 graus. Então eu posso dizer que eles são perpendiculares. Então isso é para mostrar para vocês alguns desses elementos dentro de um molde na área do vestuário. E aí a gente ainda tem aqui o polígono, que é uma palavra que é formada por poli, que quer dizer muitos, e gono, que quer dizer ângulos. Então eu tenho muitos ângulos, certo? Ela é uma figura geométrica plana, cujo contorno é fechado e formado por segmentos de reta, que são os seus lados. Então o polígono só pode ser formado por segmentos de reta, que no caso triângulo, eu tenho aqui segmentos de reta, quadrilátero e assim por diante. E o nome do polígono é dado pelo número de lados. Então, 3 lados, triângulo. 4 lados, quadrilátero. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono e assim por diante. Então, vocês percebem que aqui a gente também tinha um retângulo. Também é uma figura geométrica presente aqui dentro de um molde. A gente vai perceber outras figuras geométricas também. A gente tem triângulos, né? Que a gente pode ver aqui, se eu for olhar, eu vou ter um trapézio e assim por diante. Bom, gente, eu deixei uma atividade para vocês lá no Siga, que fala de algumas figuras, de alguns polígonos. Então, eu quero que agora vocês acessem o Siga, olhem aquela atividade e preencham com as características e a fórmula de área daqueles polígonos. Que aí, numa próxima videoaula, a gente vai trabalhar com relação àquilo que vocês pesquisaram. Bom trabalho!